Boa noite a todos e todas. Como vão vocês? Preparados para o estudo da noite? Vamos apresentar aqui as nossas imagens para que todos possamos acompanhar o raciocínio. Muito bem. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte 4ª, né? Ou o livro 4º, das Esperanças e Consolações. Estamos no capítulo 1º, das penas e gozos terrestres. E o tema que traremos hoje é muito sensível aos nossos corações. Faremos o tema perda de entes queridos, que o Gilson e a Eli já anunciaram. As questões que dizem respeito às decepções, às ingratidões, às afeições destruídas. Então, vamos começar a gente trazendo aqui um pouco do conceito de felicidade na Terra. Como que é a felicidade na Terra? Rapidamente capitulando o da semana passada. Bom, a felicidade na Terra, ela é relativa, não é absoluta, mesmo porque a gente sabe que há muito sofrimento ainda. Mas o que há de comum na felicidade de todos os bilhões de seres encarnados que habitam aqui no nosso planeta? Tem alguma coisa de comum? Os espíritos dizem que sim, que essa felicidade na Terra é relativa, mas tem algo que é comum, e diz a questão material, uma felicidade material, e também uma felicidade de cunho moral. A felicidade do cunho material, que é comum a todos os seres, a todos os seres humanos do planeta, diz respeito à posse do necessário. Não estamos falando aqui, né, os espíritos mencionaram, a respeito do exagero, do supérfluo, não. É aquilo que garante a nossa subsistência, que é a moradia, a alimentação, vestuário, saúde, educação, e as questões de cunho moral, que é comum a todos, a consciência tranquila. Bom, temos a felicidade relativa, mas também sabemos nós que a Terra também tem infelicidades. E ela também dos dois cunhos, tanto do cunho material, que nos causa aflições, e também do cunho moral, que nos causam dor, as emoções, o sentimento, já falamos. E um deles, que é muito doído, e milhões de pessoas nesse planeta, no Terra, nos últimos quase 2 anos, passamos por essa situação e alguns ainda estão passando, que é a perda de entes queridos em função dessa pandemia que estamos vivendo todos nós. E isso atinge a todos. Atinge o pobre, atinge o rico, atinge quem é mais novo, mais velho, homem, mulher, independente da raça, do idioma que traz, se tem mais estudo ou menos estudo, atinge a todos. Isso é comum a todos nós. E isso nos causa uma dor mesmo, uma dor profunda. Representa também essa situação uma prova ou uma expiação. Como é que está com o nosso ente querido? Isso pode ser um familiar, um cônjuge, a esposa, os pais, os filhos, os primos, como as pessoas do nosso relacionamento, como do trabalho, na escola, vizinhos, etc. E tal. É uma dor forte, é uma dor moral e representa uma prova ou uma expiação para todos. E a perda dos entes queridos, muitas vezes, causam muitas dores, já falamos, um sentimento até de desesperança. E será que isso atinge os espíritos? Esse ser nosso querido que já está habitando outro plano, isso os atinge? Os espíritos, Kardec fez essa pergunta e os espíritos responderam para Kardec que sim, o espírito ele é sensível à lembrança dos que lhe eram caros na terra. Então, aquele ente querido nosso, que hoje habita o mundo espiritual, a lembrança que temos dele, o sentimento que nutrimos por ele, eles recebem do outro lado. Então, isso, de certa forma, os sensibiliza. Os desencarnados, então, eles recebem e sentem o impacto das nossas vibrações. E como estão sendo essas vibrações? Sabemos, sim, que na perda de um ente querido, no desencarne de um ser muito caro aos nossos corações, nós sentimos muito. A gente sofre até, isso bastante.
O grau de sofrimento, ele está sendo natural, normal da nossa vida, ou ele está extremamente exagerado? Ou não tem nenhum? O ente querido desencarnou, está habitando o mundo espiritual, e é-nos proibido pensar nesse querido que está habitando outras esferas, outros ambientes, que não o da matéria. Como que é isso? De toda forma, esse ser querido recebe essas nossas emanações de sentimento. A impressão neles da seguinte forma, acontece da seguinte forma: se de nossa parte, da parte do ser que ficou, do ser humano que ficou, que está ainda encarnado, esse sentimento que vibra é de uma dor incessante, uma dor profunda, excessiva, que como se não tivesse um fim. Esse sentimento, essa emoção os atinge. Então, vamos pensar aqui. Qual o tipo de qualidade desse sentimento que atinge esse ser querido nosso que não está na matéria ainda conosco? Atinge de uma forma tranquila, agradável, consoladora, cheia de esperança, ou os atinge causando mais e mais sofrimento? Eles veem, esse ser querido que está desencarnado, veem em quem emana essa dor excessiva uma falta de fé no futuro, uma falta de confiança em Deus. Isso traz algumas consequências. Para aquele que está na Terra, que ficou, é gerado um obstáculo para o adiantamento de quem ficou, porque não tem mais a confiança no futuro, a fé em Deus ficou abalada. Isso, eles têm essa consciência, essa noção. Então, e como é prometido, prometido não é a palavra correta, sabemos todos que nós vamos encontrar novamente, e o reencontro é uma realidade. E a doutrina espírita é maravilhosa, que fala, que atesta, e os espíritos vêm trazer a confirmação disso. Mas se o sentimento de quem ficou é dessa dor profunda, dessa desesperança, esse reencontro vai ficar cada vez mais distante ou mais difícil de acontecer. Vou fazer aqui uma comparação. Esse capítulo do Livro dos Espíritos é bastante interessante. Como está o grau de felicidade do espírito que está habitando no espaço, ou seja, no mundo espiritual, que não está aqui no âmbito da matéria. Vamos pensar aqui dois amigos. Um exemplo bem simples, dois amigos. Esses dois amigos estão presos, estão numa cadeia, estão presos lá. Os dois um dia vão alcançar a libertação, a liberdade. Serão libertos, ok. No entanto, um vai mais cedo que o outro. A liberdade acontece mais cedo. Seria caridoso sentir-se triste porque o seu amigo foi libertado primeiro do que você? Pode até ser que aquele que foi libertado primeiro gere em quem ficou uma... Pode acontecer. Uma espécie de inveja porque ele não eu, mas isso que os espíritos superiores nos trazem. É caridoso querer que ele, cuja pena já foi cumprida, está na hora dele seguir o caminho, mantê-lo ao nosso lado? Isso seria caridade? É uma afeição sincera daquela presença? Ou é uma forma de egoísmo? Para a gente pensar. E o momento do estudo é esse, para a gente refletir. E esse capítulo traz isso para nós. Outro exemplo. Dois seres não estão mais presos, eles se amam aqui na Terra. Ai, que maravilha. Uma convivência tranquila, pacífica, eles se amam. A presença um do outro, a convivência é maravilhosa. Mas um parte primeiro. É o primeiro a se libertar. Ele vai seguir o caminho dele e o outro fica. Qual é o sentimento? Cabe a quem ficou felicitá-lo. Chegou a vez de ir. Vá com Deus. Seja feliz. Em breve a gente vai se reencontrar. A doutrina espírita nos traz isso. E aí, de nossa parte, de quem fica, é aguardar com paciência, porque a sua hora vai chegar. E não adianta apressar a hora, não, porque aí muda tudo. De nossa parte, é aguardar a nossa hora, cumprir o que temos que cumprir nessa terra, com os labores, as alegrias pequenas, convivência, nossa missão, nossos deveres, cumpri-los naturalmente, o melhor que possamos fazer. E assim, quando chegar o momento, iremos para a pátria espiritual, reencontrar, inclusive, aquele que foi antes de nós. Outra situação, para ficar bem claro para nós.
quando aquele que parte, que é a perda dos entes queridos. Mas olha as tantas circunstâncias, olha esta. Um dos dois está numa situação extremamente penosa. Que situação penosa é essa? Por exemplo, uma doença grave, uma doença que se arrasta por muito tempo, até anos, décadas. E a doutrina nos chama, os espíritos nos chamam para reflexão. Seria justo mantê-lo ao nosso lado? Não quer dizer que estamos desejando que se parta, não, não é isso. Mas queremos ficar ao nosso lado porque a gente não quer viver sem aquela pessoa. Vamos imaginar que a solução daquela doença dele, ou que de resolver uma situação complicada da existência, a solução esteja em outro país, em outra localidade, então faz as malas e vai. A presença física não existe ainda, mas, no entanto, os meios vão passar nessa viagem, morando em outra cidade, outro país, como nós temos vários amigos assim, dessa natureza. E aí tem os mecanismos, as ferramentas, os instrumentos que a gente consegue ainda manter contato. Não existe a presença física, mas estamos em contato. Quando alguém mora em outro país, nós temos o celular, a internet, as videochamadas, né? E tudo. Antigamente eram as cartas que nós escrevíamos, os telefones. E aí, sabendo que aquele ser estará feliz, com os problemas desanuviados, resolvidos em outra localidade, é justo mantê-los junto e perto de nós? Não tem a presença física, mas o contato, ele é constante, ele é permanente. Aí, de novo, essa pergunta. Queremos do nosso lado, porque a gente ama bastante demais, um egoísmo. Queremos só do nosso lado, e a gente não pensa no bem do outro, para a gente pensar. Esse capítulo traz para nós essa reflexão. Mas como entrar em contato com esse amigo, esse ser querido que está habitando outros mundos, o mundo espiritual? Uma ferramenta poderosíssima, muitos de nós sabemos disso, muitos de nós já lançamos mão. É a prece. A prece é um canal direto de comunicação com Deus, primeiramente. Com Deus, é um ato de adoração. E vamos lá, e podemos orar por aqueles que partiram. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. E que os espíritos falam sobre a prece. Olha, o jeito de orar, a forma, não vai dar nada. Não atinge nada. O importante é o pensamento. O importante é o sentimento que está envolvido naquela prece. Ore. Como orar? Eu sou desta religião, daquela crença, daquela filosofia. Olha, Deus não olha nada disso. A emanação de amor não tem religião, não tem rótulo. Ore, diz os Espíritos, segundo suas convicções e a maneira que mais toque a você. Dessa forma, ore. Que o sentimento de amor, falamos, não foi? Os Espíritos não disseram? Que esse sentimento sensibiliza o Espírito? Pois vai chegar com muita força nesse ente querido que não está mais materialmente junto de nós. O bom pensamento vale muito mais que um grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Não é falar muito, é falar bem, falar com sentimento. Essa prece tem muito valor. E podemos orar pelos mortos, pelos que já partiram, pelos desencarnados? Podemos. Olha que consolo maravilhoso, não tem impedimento nenhum. O fato de não estar conosco, mas não significa que não temos uma comunicação. Tem sim, é pelo sentimento. A prece pelos mortos, a intenção deles, proporciona a eles um alívio, um consolo e um fortalecimento. E olha que bacana, não só para ele, para nós também, para aquele que emite essa prece. Atrai por meio da prece o amparo dos bons espíritos e desperta tanto no que desencarnou, quanto naquele que faz a prece um desejo de melhorar cada vez mais. É maravilhoso isso. Como falamos aqui, os desencarnados se sensibilizam ao serem lembrados. Olha que coisa mais maravilhosa. As preces com emoção, com carinho, com afeto, até com saudade, chegam a eles como vozes amigas. Irmãos e irmãs, isso não é consolador? Isso não causa uma quenturinha no nosso coração? Nos auxilia na nossa caminhada, que às vezes pode estar muito tormentada, cheia de obstáculos, com algumas dificuldades, ouvir uma voz amiga que nos acaricia com seu sentimento, sua esperança, com o desejo de um momento melhor. Isso é maravilhoso. A prece, então, santifica o ato da recordação.
Não importa o lugar em que a prece é realizada, de jeito nenhum. O importante é, vamos repetir, que ela seja feita com sentimento, seja com o coração. E se os nossos entes queridos que estão desencarnados, habitando o mundo espiritual, se eles lá já estão felizes, essa oração, essa voz amiga, esse fato, para eles aumenta ainda mais o bem-estar deles do outro lado. E o contrário, se esse nosso ser querido esteja passando por um momento de infelicidade, de algum tipo de tormenta, de desesperança, a prece envolvida nesse amor e nesse afeto serve a ele de consolo, de alívio, e isso é maravilhoso. E como estão falando de prece, que é uma ferramenta de comunicação, aí uma pergunta. Kardec fez essa pergunta para os espíritos. É uma profanação a comunicação com o além-túmulo? E os espíritos estão lá no céu e inferno, essa questão. Diz o seguinte, não há profanação nenhuma, desde quando haja recolhimento e quando essa evocação do nosso ente querido seja praticada de forma respeitosa, de forma conveniente e de um fim útil. Saber o futuro não é fim útil, não. Tá? Então, sim, não é profanação nenhuma. A proibição que se tem de falar que é proibido falar com os mortos se deve lá na época de Moisés. E o propósito dele era que os hebreus saíram do Egito, foram anos como escravos e passaram aquela temporada no deserto, aquelas décadas no deserto, é que havia uma necessidade de romper com os costumes dos hebreus, que costumes esses que foram trazidos lá do Egito. Então, o Moisés se referia, para acabar com esses costumes, era o quê? Essa comunicação com os espíritos era para questão fútil, para adivinhação, para as questões comerciais. Havia, assim, associação a práticas de magia e bruxaria, acompanhadas algumas vezes de sacrifícios humanos. Isso era para acabar. E o que o espiritismo veio mostrar para nós? Que a comunicação com os entes queridos, com os espíritos, tem uma finalidade que ela é exclusivamente moral. É de uma finalidade exclusivamente consoladora e religiosa, trazendo nessas relações do além-túmulo, também lá no céu e inferno. E mais, é só para reforçar, porque muitos de nós já sabemos. Os espíritos não sacrificam criancinhas, nem fazem oferendas aos deuses de bebida, não interrogam nem os astros, nem os mortos para saber o que vai acontecer no futuro, como é que vai ser, que número que vai sair na loteria, nada disso. Repudia todo o tráfico da faculdade que alguns receberam a faculdade de comunicar com espíritos. Este nome chama-se médium. O que é o médium? O intermediário entre o ser encarnado e o ser desencarnado. E para muitos cobram. O espiritismo repudia, dá de graça, ou de graça recebeu. E o que foi recebido? O dom dessa comunicação com o mundo espiritual. E os espíritas não são movidos pela curiosidade, nem pela cupidez, ou com interesses escusos, está lá no céu e inferno. Os espíritas, então, são movidos por um sentimento piedoso e unicamente pelo desejo de se instruir, de se aperfeiçoar e de aliviar as almas sofredoras que sofrem, tanto do lado de cá, dos encarnados, quanto do lado de lá, dos desencarnados. Então, nesse quesito, gente, a doutrina espírita, ela é maravilhosa. Ela oferece para nós uma suprema consolação e tem provas. A doutrina espírita está consolidada em 5 obras organizadas por Allan Kardec. Essas obras são chamadas Pentateuco Kardeciano. Palavra difícil, né? Pois é. Mas o que é esse Pentateuco? É o livro dos Espíritos, que hoje nós estamos estudando um pedacinho dele, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E quais são essas provas que a doutrina espírita nos mostra? Prova da vida futura, ela é real. Você pode, não acredito que não existe, eu não acredito, eu não estou vendo. Não precisa de você ver para dizer que ela existe. Há tantos universos nesse mundo, a ciência vai descobrindo cada vez mais e mais os chamados multiversos. Eu não vejo. Meus olhos humanos não dão conta. Não quer dizer que eles não existem, entendeu? Também dá a prova patente, né, exata, da presença daqueles que amamos. Quantos de nós, nesse momento, de dificuldades, de partida de entes queridos,
que já habitam em outros lugares, a gente sente a presença deles perto de nós. Às vezes é um cheiro, às vezes é aquela emoção, uma lembrança forte. Quantos de nós, gente? Isso não é loucura, não. Isso é uma prova. E o fato de ter morrido, desencarnou, olha, o amor nutrido, o respeito, a admiração, não se acaba com a morte, o sentimento continua, permanece. E muitas vezes das ideias que se divulgam em algumas situações, né, algumas filosofias, vamos chamar assim, que com a morte tudo acaba, então há sofrimento em quem fica, porque o amor permanece. E aí não posso sentir mais porque o ser morreu e acabou, não posso, é proibido, não tem nada de proibido. Né? Já explicamos que essa proibição foi de Moisés para uma questão específica, histórica, há quantos milhares de anos atrás. O que a doutrina espírita é, então? É um conjunto de princípios e leis contidos nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. Era um professor, pesquisador, acadêmico, fantástico. Muito bem. Então, ele consolidou, fez milhares e milhares de perguntas, ele mais uma grande equipe no mundo inteiro, e consolidou nessas 5 obras. Tá, mas está doendo ainda. O ente querido partiu, dói. Claro, não somos máquinas que a gente desliga e liga para ficar tudo de bom, tudo certinho novamente. Agora, vamos pensar. Ficar murmurando, reclamando, maldizendo, se revoltando, é saudável isso? Devemos fazer isso? Não, não. Vamos calar esse murmúrio, calar a reclamação, vamos impor silêncio no tipo de pensamento, no tipo de palavra e no tipo de sentimento também, para o nosso próprio equilíbrio, para não ter adoecimento e para favorecer aquela carícia amorosa no nosso ente querido que partiu. Sintamos-nos felizes quando o ser querido vai, naquelas comparações que fizemos um pouquinho antes. Quando o doente fica curado, e olha aí nesse tema de pandemia, quando muitos dos amigos ou parentes nossos saem bons da Covid, sobreviveram ao Covid, né? Saem do hospital para casa, que alegria que ficamos. Ele fica curado, mas ele fica feliz porque ele submeteu a um tratamento doloroso e venceu. Então, que parte para a parte espiritual passou um momento difícil, ele está em outro lar. Então, esse sentimento nosso é de sim, ele venceu. Vai seguir uma nova jornada, um novo propósito. Olha que maravilha. E uma outra situação que nos magoa muito o coração, é uma causa de infelicidade na Terra, é a ingratidão. Oh, como isso dói. Não é dor física, não, gente. É dor moral. E isso dói. Dói muito. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta, mais tarde, ali na frente, vai topar com situações, com corações tão insensíveis como o seu próprio. Então, aquele coração foi ingrato, ali na frente, ele vai viver essa ingratidão e vai doer. E muito. É uma resistência, né? Vamos pensar nisso. De quantas situações nós deveríamos ser gratos ou não estamos sendo gratos o suficiente. A vida vai nos ensinar a ser gratos. Muito bem. E lembremos daqueles que foram melhores do que nós mesmos, quando nós somos o alvo da ingratidão. Os Espíritos nos orientam, não perturbeis, não. Vamos lembrar daqueles que foram melhores que nós. Vamos lá. O exemplo que eles trazem, é só dele. É só de Jesus. Jesus veio no mundo, foi injuriado, menosprezado, tratado como impostor, como falso profeta. No entanto, ele veio aqui para trazer o testemunho da verdade. Ele veio instruir a humanidade, nós, todos nós, sobre a lei de amor. E a lei de amor resume a lei de Deus. Ele veio trazer até, em outras palavras, trazer Deus para nós. Inclusive, Deus como Senhor dos Exércitos, o Vingador, ele veio dizer, não, ele é um pai, é Pai Nosso. Pai Nosso. E a partir de Jesus, trazendo Deus como Pai Nosso, nós todos somos irmãos e irmãs. Isso é comum dizer, somos irmãos e irmãs em Cristo, né? Haja o bem que façamos, independente da gratidão. Olha, não prestemos atenção ao que os beneficiados dizem. Podem elogiar, podem agradecer ou não. Não dá a menor consideração,
recompensa nenhuma, nem um obrigado, nem um tchauzinho, nada. Continuamos fazendo bem. A ingratidão recebida será elevada em consideração, ou seja, que os Espíritos dizem ali, quanto maior a ingratidão que recebemos daquele que fez o benefício, fez aquela obra, praticou o bem com todo o valor do seu coração, com toda a sua fé, esperança e boa vontade, a ingratidão de volta, essa ingratidão será levada em consideração como pontos positivos para quem fez o ato de amor, fez o bem. Quanto maior a ingratidão, também maior será a punição daqueles que foram ingratos. A ingratidão, então vamos pensar nisso, é uma prova. Prova para perseverança na prática do bem. Não vamos desanimar. E a ingratidão, ela é filha do egoísmo. Foi falado, é filha do egoísmo. E o egoísmo é a fonte de todo o mal. É a chaga da humanidade. É o maior obstáculo à felicidade, quando pensamos só em nós, na nossa vaidade, no nosso orgulho. O egoísmo, gente, ele é incompatível com a lei de justiça, amor e caridade. Os Espíritos falam, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de eliminar é o egoísmo. Bom, mas os Espíritos não disseram que era impossível eliminar. Mesmo porque também, se ele obstáculo à felicidade, queremos ser felizes, e a felicidade está nos propósitos do ser humano, como destruir o egoísmo? Com a educação moral. Educação que não faz apenas homens instruídos, não está falando só de conhecimento intelectivo, não, mas faz pessoas de bem, a ação no bem, a atitude no bem, a persistência no bem. E os Espíritos continuam, Kardec pergunta, tá, mas aquele pessoa que faz o bem, que elabora, que faz a caridade, se esforça de verdade, acredita mesmo naquilo, mas são tantas decepções que ele recebe, tantas, o coração dele não pode ficar endurecido e, inclusive, insensível? Os Espíritos respondem, o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Então, que a gente se sinta sempre feliz pelo bem que fazemos. Há muita luta aqui na Terra, momentos felizes, momentos de muita dificuldade. Podemos se conceber uma felicidade na Terra? Está lá no Consolador, psicografia de Chico Xavier, o Emmanuel, o Espírito Emmanuel nos fala, na questão 240, é no globo terrestre, ou seja, é na Terra, que a criatura edifica as bases da sua ventura. Então, se concebe, sim, a felicidade na Terra pelo trabalho. Pelo sacrifício. E o trabalho, o sacrifício, o amor no bem, no melhoramento pessoal e aliviando as dores de quem esteja ao nosso redor. O redor não precisa ser só fisicamente, não. Uma causa também está contido nisso. Fazendo as orações por aqueles que precisam. A caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino da sua consciência. Trabalho, sacrifício, persistência. Na Terra, a gente está a caminho das aquisições mais sublimes para o mundo divino. Isso é muito maravilhoso. Sofrimentos temos, consolação também. Tenhamos fé em Deus, todos os dias, a todo instante. Temos melhor compreensão da vida espiritual. O Evangelho de Jesus, a mensagem de amor dele é muito clara. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como 2 grandes mandamentos. Que a gente se melhore a cada dia, o tempo todo instante. E, por fim, tenhamos, sim, uma consciência tranquila. São as fontes de pesquisa. E com essas reflexões, a gente consiga nos tornarmos pessoas melhores a cada dia e melhor praticar o bem a que somos chamados.